o que a gente está vendo? Que o SBREG ele tem classificações, né? Então, o curso intermissivo deve ter chamado a atenção mais em algum aspecto. E aí a pessoa vê aquela informação nova e aquilo que ela fez ou aquilo que ela errou. Então, alguns foram na escrita, outros foram no parapsiquismo. O caso dela parece que foi mais essa falta puxou para a religião, né? Exatamente. Falta de percepção ou de lucidez com relação àquilo que estava acontecendo e acabou caindo, às vezes, por um processo mais religioso. Outros podem ter a condição do processo político. Então, o SBREG ele deve ter de acordo com a linha da pessoa, né? Exatamente, moldado de acordo com a linha, mas tem esse elemento comum, esse efeito comum, que é o retraimento, né? A gente fica mais ressabiado mesmo, mais com o pé atrás, e aí, aos poucos, os trafores vão começando a aparecer, a vincar. E aí eu volto de novo, né, que eu achei que interessante no meu caso, justamente isso, de esse trafor ter voltado justamente no contexto conscienciológico. Ele estava bem dormente lá desde que eu entrei para a faculdade e tal, fui para essa linha da medicina. E até nessa época aqui, uma das coisas que o professor Valdo colocou foi justamente isso, que eu só chamei a atenção dele justamente pelos textos, porque eu não falava nada, né, estava sempre quieto aqui, só escutando, ouvindo, observando, mas pelos textos aí foi o que chamou a atenção dele, que também é uma outra evidência para mim desse trafor da escrita como algo bem antigo, né? O livro do Littré está na diagramação, a gente começou a diagramação, e uma das coisas que me motivaram, pelo menos, a publicar essa tradução, né, esse livro, é tentar alertar com relação a isso, porque o caso do Littré, eu vejo que ele deve ser bem comum, várias pessoas devem ter passado por isso, ou seja, escrito bastante no passado, e hoje a pessoa às vezes não sabe, não é o seu caso, né, mas a maioria dos outros intermissivistas às vezes não... isso não é para mim, ou será que sim, será que não, minha linha é outra. Então a pessoa começar a ver que às vezes ela está nessa, e se ela dessomar e não honrar aquele passado grafológico, como dizer assim, gráfico-ensinológico, vai ter mais uma melex na conta. Esse até é bom se ter lembrado, porque um dos motivos de eu trazer esse verbete é justamente isso. De repente, você começar a servir como um chamariz para esses intermissivistas e escritores, né? Sei lá, despertarem de alguma maneira para o processo da escrita tarística, né, e voltar a investir nisso, né? Até porque eu sei que ainda tem, assim, como aqui, por exemplo, a Cognópolis, a gente tem muitas linhas, muitas áreas, e muitas vezes, muitos de nós é polivalente, né? Mas pode ser que a pessoa tenha esse traço da escrita bastante desenvolvido, e é uma linha, é um caminho, né? E nem todo mundo tem isso mais desenvolto. E se essas pessoas que têm isso de uma maneira mais desenvolta não investirem para botarem as ideias no papel e deixar isso até para dar continuidade, como um processo assistencial que pode estar atingindo aí pessoas até fora aqui da Cognópolis, né, que através de um livro, quer dizer, o livro ele vai para o exterior, né, igual o Proatividade está lá na África, né? Então, eu vejo que até para a questão do embasamento de uma ciência, você tem que ter publicação, não tem jeito. E uma coisa que às vezes dificulta essa percepção é que nosso voluntariado, ele tem que ser assim, não estou dizendo que não tenha, mas ele é muito baseado em eventos, em coisas de fazer. Isso é uma outra coisa. Isso, às vezes, a pessoa acha que é só isso que tem que ir fazendo e vai deixando essa parte intelectual, que um pouquinho buraco, um pouco mais embaixo, vai deixando de lado. Eu não ia comentar, mas já que você falou, eu vou dizer, porque no meu caso acontecia um pouco disso, até no último verbete que eu apresentei, eu coloquei isso, né? Como eu tenho essa tendência a ficar na minha, falar pouco e tal, então eu acabo que fora daqui eu sou mais introspectivo e não interajo muito, né? Então as pessoas, não, para você melhorar isso, você tem que mexer com o evento, né? Justamente isso, falavam muito isso para mim. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não, mas meu negócio é escrita, eu preciso desenvolver mais, tem que publicar mais, tem que mexer mais com isso. E aí foi quando eu entrei na Unescom, né, eu comecei a fazer a coordenação da Unescom, que eu tinha publicado o Proatividade Evolutiva em finalzinho de 2013, que é uma outra sincronicidade, que eu até boto aí no livro, né, não foi nada combinado, ele foi publicado no dia 23, deixa eu ver aqui, 23 de novembro, né, isso, dia 23 de novembro foi o dia da publicação mesmo efetiva. E é o Dia Internacional do Livro, depois eu fui ver, né, quer dizer, é uma coisa bem sincrônica aí também,
que é a questão de uma data, né, que às vezes você não dá valor. Eu fui lá, o que foi esse dia 23 de novembro? Eu falei, pô, colocam lá, vários sites colocam como Dia Internacional do Livro. Né? Então, você vê a importância de se dedicar, você identificar isso. Né? E o que eu vi é o quê? Que à medida que eu fui identificando esse corpus de evidência, eu fui ficando mais autoconfiante para assumir, não, meu negócio é a escrita. Por mais que venha alguém, não, acho que você tem que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo. Você até pode ouvir e considerar, dependendo, para ver se realmente tem a ver. Mas se você já identificou aquela linha mais específica da sua ProEx, que no meu caso eu tenho essa convicção, aí, essa certeza íntima de ser o processo da escrita, você não fica tão suscetível a entrar no meio que se valoriza muito, o negócio falou determinados aspectos, por exemplo, a administração, os eventos, é muito mais valorizado do que, ainda, né, do que o próprio processo de escrita, por mais que o próprio professor Valdo chamasse muita atenção. Né? E aí a pessoa, às vezes, ela tem aquele traço da escrita, mas fica achando, mas se eu for escrever, acho que eu não vou estar fazendo assistência, né? Eu tenho que estar fazendo o que o pessoal está mostrando aí, o que está mais em evidência, ajudar, tem tanta coisa para fazer, eu vou ficar lá escrevendo. Então é como se a escrita, aí a pessoa passa a pensar, não, a escrita então não é algo assistencial. Fica uma coisa incoerente, porque na realidade, se o foco é fazer, escrever, né, com esse enfoque, visando a reciclogenia, né, que foi um dos temas do último, foi o tema do último verbete, reciclagem sua e do leitor, a interassistência, você está escrevendo com foco na cosmoética. O livro ele é totalmente assistencial, apesar daquele momento da escrita ser um momento mais egocármico, né, ou individual. O fruto dele, que é o livro em si publicado, é totalmente interassistencial.